Apresentação Bruno Faria. E neste mês é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o que é importante também alertarmos a respeito do aumento no número de casos de doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia, cerca de 40% de todos os casos de infarto agudo do miocárdio ocorrem no grupo feminino. E para falarmos sobre isso, sobre esse tema tão importante, a gente conversa com o cirurgião cardiovascular José Lima Oliveira Júnior. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Globo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Um prazer falar com o senhor e com todo mundo. Obrigado por atender a equipe da Rádio Globo. Doutor, por que as doenças cardiovasculares têm acometido mais o público feminino? O que nós estamos observando, Bruno, nos últimos 10 anos, principalmente, é um aumento muito grande do número e da gravidade das doenças cardiovasculares nas mulheres. Isso é decorrência de um estilo de vida cada vez mais urbano da população feminina, que acabou adquirindo uma série de fatores de riscos que eram mais comuns aos homens. Então, as mulheres estão trabalhando fora, elas estão fumando mais, bebendo mais em excesso, tiveram uma piora significativa na qualidade da sua alimentação no dia a dia, com alimentos mais ricos em sódio, ricos em gordura de origem animal, estão mais estressadas e, em geral, a mulher ela tem uma carga horária de trabalho aumentada, porque a jornada dela muitas vezes é dupla ou tripla. Então, esses fatores todos que nós chamamos de ambientais é que são os responsáveis pelo aumento não só do número, mas também da gravidade das doenças cardiovasculares na população feminina. Doutor, o uso de anticoncepcionais tem alguma influência em doenças no coração? Tem. Principalmente as mulheres em idade fértil, a combinação do uso do anticoncepcional oral com o cigarro aumenta de forma drástica a chance de ela ter alguma doença cardiovascular, principalmente as tromboembolias pulmonares e o infarto agudo do miocárdio. Hoje, no Brasil, nós temos aí cerca de 200 mulheres que morrem todos os dias por infarto agudo do miocárdio. É um número significativo. Tá, na época da menopausa, por exemplo, o grupo de risco aumenta? O que acontece na menopausa é que, quando eu me formei, o que nós observávamos? Né? Nós tínhamos até nos nossos livros de graduação, nós tínhamos para cada mulher com doença cardiovascular, nós tínhamos de 4 a 6 homens. Hoje, essa relação é de quase 1 para 1. Nós tivemos um aumento muito maior do número de casos de doenças cardiovasculares na população feminina. Durante a fase fértil, a mulher tem, principalmente por conta da ação do estrogênio, uma proteção ao sistema cardiovascular. E nós observávamos que após a menopausa havia um aumento do número de doenças cardiovasculares na população feminina. Esse aumento ainda acontece hoje em dia, mas só que ele é menos importante. Proporcionalmente ele já não é tão grande. Por quê? Na fase fértil, a despeito da proteção hormonal que a mulher tem por conta do estrogênio, pelo acúmulo desses fatores de risco que nós chamamos de fatores ambientais, nós temos um aumento muito grande dos casos de doenças cardiovasculares na população feminina. Então, na menopausa ainda ocorre um aumento, mas ele já não é tão importante do ponto de vista estatístico, do ponto de vista proporcional, quanto aquele que nós observávamos há 10 anos. Então, essa é uma mudança que nós chamamos não só da gravidade das doenças, mas do perfil médio etário das mulheres que são acometidas por doenças do coração. Antigamente, nós tínhamos principalmente as mulheres a partir da 5ª, 6ª década de vida. Hoje em dia, nós estamos observando um aumento muito grande, principalmente nas mulheres na 3ª e 4ª décadas de vida. Então, esse é um fato que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção e temos que criar campanhas específicas para as mulheres dessa faixa etária. E o senhor falou sobre os hábitos de vida saudável, e eles diminuem as chances de mulheres elas contraírem esses tipos de doença na alimentação, como o senhor disse no começo da entrevista? Todos os hábitos de vida que forem mais saudáveis vão reduzir o risco das mulheres desenvolverem algum tipo de doença cardiovascular, né? Principalmente se ela fizer isso nesse período que nós chamamos da fase fértil da vida dela. Então, o que a gente preconiza para a população feminina? As mulheres, em geral, elas são mais maduras. Elas têm o hábito de passar rotineiramente no médico para se manterem saudáveis, coisa que o homem geralmente não faz.
Então, o que a gente geralmente tem preconizado para os nossos pacientes no consultório é, a cada ano, como rotineiramente ela já passa no ginecologista para fazer a sua prevenção do câncer de mama ou do câncer de colo do útero, que ela também passe por um cardiologista ou por um clínico geral para fazer exames de rotina. Dessa forma, ela vai reduzir muito a chance de ela ter algum evento cardiovascular, principalmente de ela ter um evento cardiovascular grave que possa eventualmente levá-la à morte, como infarto agudo do miocárdio, com arritmia cardíaca e morte súbita. E no próximo dia 8 nós temos o Dia Internacional da Mulher e o número de casos de doenças cardiovasculares aumentaram bastante, né, o número de casos. Aumentou bastante. Nós estamos conversando com o cirurgião cardiovascular, Dr. José Lima Oliveira Júnior. Doutor, quais são os principais métodos de prevenção? O que nós comentamos com os nossos pacientes no dia a dia? Os mecanismos de prevenção são os mesmos que nós comentamos para a população masculina. Não, praticar atividade física de forma rotineira, pelo menos 3 vezes por semana, evitar os excessos na alimentação, principalmente o sódio em excesso, a gordura de origem animal, evitar que a pessoa não faça o diagnóstico precoce de doenças que levam a complicações cardiovasculares como a hipertensão, o diabetes, o colesterol elevado, né, a dislipidemia, como nós costumamos chamar, o tabagismo, o diabetes também é outra doença que acaba facilitando o desenvolvimento, mas principalmente na população feminina, o que a gente preconiza é o seguinte, a combinação de atividade física e principalmente, se ela não combinar anticoncepcional oral com cigarro, nós já vamos ter um impacto muito grande do ponto de vista populacional, nós vamos diminuir muito a chance dela ter alguma doença cardiovascular. E se ela tiver, por conta dos seus antecedentes familiares, ela vai ter uma doença cardiovascular muito menos grave. Então, principalmente que as mulheres se atentem a 2 pontos. Prática de atividade física na população feminina é extremamente importante e não combinar tabagismo com anticoncepcional oral. Nossa, caramba. O tabaco prejudica bastante, né? E ainda mais muito. com o anticoncepcional. Doutor, no inverno, por exemplo, o número de óbitos aumenta? Aumenta. O número de eventos cardiovasculares aumenta nos meses mais frios. Primeiro, porque principalmente nos dias em que você tem grandes variações de temperatura, quedas muito bruscas de temperatura, que é muito comum na região sudeste do Brasil, nós temos um aumento da frequência cardíaca, nós temos o aumento da pressão arterial média, porque o organismo ele precisa se adaptar, ele precisa manter calor, ele precisa manter temperatura. Então, ocorre uma liberação de uma série de hormônios que vão levar ao que nós chamamos de vasoconstrição. Ou seja, as pessoas podem notar que a pele fica mais branca, principalmente das extremidades, das mãos, dos pés. Isso é um mecanismo de defesa, é um mecanismo involuntário, é um mecanismo reflexo para manter a temperatura do corpo. Então, a pressão arterial média sobe, a frequência cardíaca sobe e o aumento da pressão arterial combinado com o aumento da frequência cardíaca acaba facilitando a ocorrência de eventos cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, como os acidentes vasculares cerebrais. Então, nos meses mais frios, nós temos aí cerca de 30% a 40% do número de infartos agudos do miocárdio no Brasil. Doutor, o senhor comentou que a mulher, e lógico que a gente sabe que tem uma certa frequência que ela vai no ginecologista e deveria também ir num cardio. Mas qual que deve ser essa frequência de exames? Como que ela deve procurar? Por quanto tempo? A mulher, a partir dos 40, 45 anos de idade, se ela tiver histórico familiar, mais cedo, a partir dos 40 anos. Se não, a partir dos 45 anos de idade, ela deveria passar rotineiramente com um cardiologista ou com um clínico geral mesmo. Da mesma forma que ela passa com um ginecologista anualmente. E aí, nós conseguiríamos não só reduzir o número de doenças cardiovasculares, mas principalmente fazer o diagnóstico mais precoce e ter um impacto significativo, aumentando a expectativa de vida da população feminina e melhorando a qualidade de vida na 6ª, 7ª, 8ª década de vida. Ou seja, como as mulheres elas já estão habituadas a passar rotineiramente com o médico, não só para fazer o diagnóstico de uma doença, mas para se manterem saudáveis, o que a gente acaba orientando é que ela combine. Como ela sabe que vai passar no ginecologista todo ano, ela passe também num cardiologista. É mais fácil de ela se lembrar e de ela já estabelecer isso como rotina.
Na população masculina, a estratégia tem que ser um pouco diferente, já que os homens eles são um pouco mais resistentes, em média, obviamente, né? Nós estamos generalizando. Mas os homens são um pouco mais resistentes e é um pouco mais difícil de convencer a população masculina a passar rotineiramente por um médico se ele não estiver sentindo absolutamente nada. Doutora, minha última pergunta para o senhor é a seguinte. O senhor comentou sobre o histórico familiar. Aí eu já penso que as doenças cardiovasculares elas podem ser genéticas. Isso tem relação? Não? Tem. Quando nós falamos de histórico familiar, na verdade, é a carga genética que cada pessoa carrega. Então, nós temos um histórico familiar para doença cardiovascular, nós temos um histórico familiar para doença oncológica, e a combinação do seu histórico familiar com a exposição aos fatores ambientais é que vão fazer com que a pessoa desenvolva doença cardiovascular, com que a pessoa desenvolva doença oncológica com maior ou menor gravidade e em cada faixa etária da vida. Ou seja, se a carga genética, se o histórico familiar for muito importante, se a pessoa tiver do lado materno e do lado paterno pessoas com infarto, com morte súbita, ela já carrega um histórico familiar aumentado, em comparação com aquele que não tem pais com doença cardiovascular, ou que tem só os avós ou só tios. Então, todo mundo carrega um histórico familiar. A medicina não é capaz de mexer nisso ainda, nesse momento, mas ela é capaz de ajudar e de orientar as pessoas a controlar os fatores ambientais. Então, todo mundo carrega um histórico familiar, que é um componente genético, como você ressaltou muito bem. Essa carga pode ser maior ou menor, isso a gente não tem como controlar ainda, mas nos fatores ambientais a gente tem como mexer. Nós conversamos com o doutor cirurgião cardiovascular José Lima Oliveira Júnior. Doutor, obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo, agradeço principalmente por ser no final de semana, né? Eu que agradeço, um forte abraço, foi um prazer, estamos sempre à disposição. Que bom, agradecemos. Bom final de semana para o senhor. José Lima Oliveira Júnior, doutor cirurgião cardiovascular, falando sobre o aumento, né? Esse alerta importante que a gente fala a respeito do aumento do número de casos de mulheres com doenças cardiovasculares. O próximo dia 8, como a gente já sabe, é o Dia Internacional da Mulher.